Vamos lá, bom, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso primeiro encontro, né, de mobilização com as organizações da sociedade civil e a nossa querida Fundação Leão 13, certo? Então, nesse primeiro encontro, a gente, né, traz alguns normativos e algumas oportunidades aí para as organizações da sociedade civil poderem fazer, né, parcerias junto à Fundação Leão 13 dentro das suas áreas de atuação, certo? Então, através aqui da parceria da nossa Secretaria Extraordinária de Representação do Governo aqui em Brasília, do nosso secretário André Moura, em parceria também com a queridíssima aí, Luciana Calas e toda a equipe da Fundação Leão 13. Então, a gente está aqui com as presenças de Cláudia e de Gabriel, né? Ambos trabalham na diretoria de projetos da Fundação Leão 13. E como a Fundação Leão 13, ela trabalha, né, é uma das poucas unidades do Estado que trabalha com esse processo de credenciamento das OSCs, das organizações da sociedade civil. Então, nada melhor do que trazê-los aqui para que eles possam explicar um pouco esse processo de credenciamento e para que vocês se sintam aptos a participarem desse processo, certo? A gente sabe que ainda não é o processo perfeito, porque na verdade ele não existe, a gente sempre vai ter coisas a melhorar. Então, mas para a gente saber o que precisa melhorar, a gente precisa participar dele, certo? A gente sabe que dentro do Estado a gente tem algumas questões que a gente vem, né, mobilizando para que a gente possa pacificar algumas coisas, principalmente na regulamentação do Mirosca a título estadual. Então, isso são frentes que estão caminhando. Mas, enquanto isso, a vida não pode ficar parada esperando. Então, a gente está aqui com os nossos queridos Cláudia e Gabriel, que vão conduzir o trabalho aqui para explicar um pouco, tanto do trabalho da Fundação Leão 13 e de que forma as nossas organizações podem ser parceiras da nossa também querida Fundação Leão 13. Então, passo aí para Cláudia e Gabriel e também estou aqui atento e vou participando com eles, tá bom? Aproveitar e pedir que você depois se apresente, né? As instituições, coloca o nome no chat, ou quem quiser falar um pouquinho aí também. Aí daqui a pouquinho a gente abre para vocês, tá bom? Cláudia, é contigo e Gabriel. Bom, gente, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá ótimo. Que bom, que bom. Então, como o Edmilson falou, me chamo Gabriel, sou assistente social e integro aqui a equipe de projetos da Fundação Leão 13. Quero, sobretudo, agradecer aí à Secretaria de Representação do Governo em Brasília, né? Representado pelo secretário André Moura e ao subsecretário Edmilson por esse convite. E, para além desse convite, por essa parceria, né, que a gente está estabelecendo através da rede de parcerias com as organizações da sociedade civil. Para a gente é uma honra muito grande, assim, é um momento de muita gratidão, porque a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho que a Fundação Leão 13 tem feito com as organizações da sociedade civil, sobre o nosso edital de credenciamento. E eu acho que, como o Edmilson falou, também é uma oportunidade para a gente cada vez mais reforçar a Mirosc e o quanto que essas parcerias são fundamentais para a política pública no estado do Rio de Janeiro. Então, Edmilson, só gratidão aí por esse convite, por esse momento, que com certeza é o primeiro de muitos, e a gente quer também, de fato, que seja o primeiro de muitos. E vamos lá, porque tem muita coisa boa aí. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, todo mundo que estiver participando. Todas as dúvidas que vocês tiverem, podem ir colocando no chat. A gente vai respondendo à medida que a gente for tomando conhecimento, dentro das nossas condições, possibilidades, enfim. Mas a gente vai tocando da melhor maneira possível esse encontro. Tá bom? Vou passar aqui para a minha querida Cláudia, que vai se apresentar e vai dar início à apresentação. Oi, gente, boa tarde, todas e todos. É um grande prazer estar com vocês hoje aqui nessa sala virtual, nessa tarde. Também não posso iniciar sem agradecer a parceria com a Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Rio em Brasília, especialmente na pessoa do Edmilson, né, o subsecretário querido, que a gente é fã demais. Eu acho que não só eu, mas todo mundo que está aqui nessa sala tem esse sentimento. Né, Ed? A gente viu isso muito nos espaços quando a gente está junto, quanto que ele é querido, e eu acho que fala muito desse compromisso com as organizações da sociedade civil e com a política pública.
Então, um prazer enorme estar aqui dividindo esse dia aí com vocês. Então, sou psicóloga, né? Acompanho aqui a equipe de projetos da Fundação Leão 13, junto com o Gabriel. Gabriel é o nosso diretor de projetos, e eu acompanho a equipe junto com outras pessoas que não estão aqui hoje, mas ao longo do processo provavelmente vocês vão conhecer, a Fernanda, o Gerson, o Thiago. E aí queria falar um pouco, assim, só antes um parênteses, eu vi algumas pessoas aqui entrando de instituições que eu já conheço, que eu já trabalhei em alguns momentos da vida, lá em Mesquita especialmente, vi o pessoal da organização, acho que é Fusão, se eu não me engano o nome, e é um prazer estar com vocês de novo aqui. Então, falar um pouquinho, né, o que é a Fundação Leão 13, só para vocês entenderem por que a gente está aqui, por que esse dia, por que a gente precisava desse encontro de mobilização, falar um pouco mesmo desse processo, né, para que vocês se sintam já participando desse processo. Hoje é um dia que é um encontro, mas ao mesmo tempo um convite para todos vocês estarem juntos e acompanhando e participando desse processo, né? A Fundação Leão 13 é um órgão da administração pública do Estado do Rio de Janeiro. Nós somos ligados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que é a sede SODH, né, a sigla dessa Secretaria de Estado. E essa fundação ela tem uma responsabilidade muito especial, que eu digo assim, né, que é implementar políticas públicas específicas para a população em vulnerabilidade social, vulnerabilidade e risco social, né? É um órgão bastante conhecido pela população fluminense, especialmente pelo trabalho que a Fundação Leão 13 faz com os indivíduos sem documentação, né, através da emissão da isenção para acesso à documentação civil básica. E aí, só um parênteses, a gente faz isso e a gente faz isso muito bem. Eu queria até dar um exemplo rapidinho. A gente fez uma ação em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa, e nesse dia a gente fez essa ação na Estação da Carioca, e a gente conseguiu fazer emissão de 267 isenções em uma tarde, né? Isso é muito significativo, né? Além dessas ações específicas, a gente tem o posto permanente que fica aqui na nossa sede, no centro do Rio de Janeiro. E apesar dessa atividade ser a atividade mais conhecida da Fundação Leão 13, ela é muito mais que isso, né? Ela está organizada de forma bem capilarizada no território fluminense. A gente tem aí quase todos os municípios do estado do Rio de Janeiro com alguma unidade da Fundação Leão 13, sem contar com as unidades de acolhimento para pessoas idosas, né? E pessoas com deficiência. Eu até esqueci de passar o slide. Gabriel, você pode... passou o segundo, né? Eu queria só ir um pouquinho ali para frente. Pode passar isso. Não, pode passar só mais um, depois eu vou voltar nessa, né? E aí é por isso, por esse trabalho, a Fundação Leão 13, então, ela está na proteção social básica e na proteção especial do Sistema Único de Assistência Social. Só que a gente quer muito mais, né? A gente quer um trabalho muito maior do que a gente tem feito até aqui, né? Até esse momento. E é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente falar um pouco dessa ampliação, desse escopo do trabalho e da proteção social que a Fundação Leão 13 pode ofertar para a população fluminense. E aí, só um parênteses assim, que eu acho importante para a gente falar também do SUS e da política de assistência social como um todo, né? A assistência social ela já acontecia no Brasil desde sempre, desde antes da Constituição Federal, obviamente, só que ela tinha um viés exclusivo da benevolência, né, de um caráter de ajuda das religiões para aquelas pessoas vulneráveis. E aí, quando a gente chega lá em 88, só para a gente contextualizar assim, um pouco, né, essa proteção social ela toma um outro vulto e o Estado assume para si esse lugar central na proteção social dos indivíduos que estão passando por alguma situação de risco social ou de vulnerabilidade. E, a partir daí, ele precisa construir de que forma, então, essa proteção vai se dar no Brasil, e a gente aposta que ela seja construída e organizada a partir de um sistema, que é o nosso Sistema Único de Assistência Social, que é o sistema, é a maneira como a proteção social se organiza hoje no Brasil através desse sistema, né?
É importante dizer que é um sistema público, não contributivo, necessariamente descentralizado e tem essa função de garantir a proteção para todos os indivíduos. E aí, por que eu estou falando isso? Apesar de ser um sistema público, não contributivo, é um sistema que sempre admitiu, sempre fez parte do seu processo de construção e da proteção social, a participação da sociedade civil nesse processo. Sempre teve um lugar bastante importante para a política de assistência social, especialmente para essa política, as organizações da sociedade civil, que, de certa maneira, sempre implementaram ações em seus territórios, ações criativas, inovadoras, um pouco, né, às vezes, diferente, mas em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social. Então, quando a gente pensa, então, nesse processo de amadurecimento da participação, acho que a Miroski e a Lei 13.019, ela vem um pouco para coroar esse processo de participação das organizações da sociedade civil nesse processo de proteção social a essa população que está vulnerável, que está em risco social. Então, a gente... a participação dessas agora, né, com a Miroski, com a possibilidade dessa regulamentação, desse marco regulatório, né, instituído, que a gente consegue, então, trazer as organizações da sociedade civil. Só um pouquinho que você está muda, Cláudia. Agora Sério, sim. fiquei muda. Voltei. O que eu fiz não tenho ideia, gente, desculpa. Mas eu acho que para dizer isso, né, que a participação das organizações da sociedade civil vai ser uma participação determinante para a gente implementar, especialmente aqui na Fundação Leão 13, as ações de proteção social que a gente está interessada, né? E como é que a gente está fazendo isso? E por que a gente está fazendo isso? E de que maneira a gente está tentando organizar essa chegada da organização da sociedade civil para contribuir com a gente nesse processo de proteção social, né? São duas frentes bem importantes. Eu acho que uma, o Edmilson, inclusive, tem grande participação, que é fazendo a captação de recursos junto ao governo federal, né? Sem dúvida, inclusive através das emendas parlamentares, e em paralelo, organizando o nosso processo de parceria com as organizações da sociedade civil. Então, ao mesmo tempo que a gente está captando recursos para garantir essa execução dessas ações de proteção social, a gente também quer, já junto, né, para e passo com esse processo de captação de recursos, organizar nossa parceria com a sociedade civil. Pode passar, Gabriel, por favor. E aproveitando, então, Cláudia, já que você dá uns insights assim, né? Para quem está aqui, né, acompanhando agora de início, então vocês começam a compreender que, na verdade, todo esse trabalho é um trabalho linkado, né? Então, o próprio processo de fortalecimento junto ao Rio Solidário das organizações é um processo para que vocês possam ter a capacidade institucional, né? Possam ter a capacidade documental, para, na hora de acessar os recursos e executar os projetos, a gente não fique preocupado porque não tem uma certidão, porque não tem um documento, a gente vai ficar preocupado em qual é o plano de trabalho que eu preciso apresentar. Então, a gente está preocupado com as ações. Por quê? Porque o documental é o dia a dia, não é isso? Então, se vocês pensarem a assistência social como a saúde, que também é um sistema, né, que é o SUS, então, quem é que mantém grande parte do SUS? Quem mantém grande parte do SUS são os hospitais filantrópicos, são as santas casas, ou seja, são as organizações da sociedade civil que são contratualizadas, que prestam serviço, muitas, inclusive, também através do Miroski, mas que eles acabam sendo um lastro importante do sistema. Então, a gente precisa organizar o sistema da assistência para que vocês também possam ser um grande lastro desse sistema, já que o sistema da assistência ele é primo, né? Ele é um irmão do sistema da saúde, certo? Então a importância que vocês, nós, enquanto organizações da sociedade civil, temos para que esse processo dê certo. Não, exatamente, Edmilson. Eu acho que trazer essa comparação do SUS e o SUAS é fundamental. O SUS parece que está muito mais incorporado ao nosso dia a dia, né? Visto aí, inclusive, assim, os dois foram regulamentados lá em 88, na verdade, estavam lá na Constituição em 88. Imediatamente o SUS consegue sua regulamentação em forma de sistema e ninguém questiona, né?
que o SUS é necessário e que precisa ser universal. Para o SUS, para a assistência social, tudo aconteceu de uma maneira um pouco diferente, né? Muito mais tardia, a gente só consegue implementar a nossa política nacional de assistência social no ano de 2004, e isso fala muito do público que a gente atende, né? E que público é esse? Por que esse público que já é vulnerabilizado, que já vive em risco social, ele também sofre esses outros atravessamentos de organização da política e acaba sendo o último ali a receber né, e regulamentar seus serviços e ações da assistência social, os benefícios socioassistenciais também, né? Tão necessário aí para grande parcela da população. Então, a gente acha que é esse o cenário, né? Eu acho que a Lei 13.019 ela é uma conquista enorme, acho que é uma conquista tanto para a administração pública quanto para as organizações da sociedade civil. Ela organiza um novo regime jurídico para as parcerias entre a administração pública e vocês, essas instituições, através de alguns termos específicos. Pode passar um pouquinho, Gabriel. Através de alguns instrumentos jurídicos específicos, né, que é os termos de fomento e de colaboração, que a gente vai falar bastante desses dois termos, tanto de fomento quanto de colaboração no dia de hoje. No caso, esses dois, tanto o termo de fomento como de colaboração, eles estão ligados especificamente a relações onde tem repasse de recursos financeiros, e o acordo de cooperação, que aí não envolve recurso financeiro, só o financeiro, né? Porque envolve outro tipo de recurso, às vezes cessão de funcionário, de espaço, mas especificamente aqueles que envolvem repasse de recursos que podem ser nessas duas modalidades, né? É importante falar que essa nova lei, ela impacta de maneira muito importante essas relações do poder público com as OS6 em todo o país, né? E a gente quer, e é por isso a gente está fazendo esse encontro também, quer estimular uma administração pública cada vez mais democrática, né? Que essas tecnologias que vocês já desenvolvem nos territórios, junto às populações que vocês já atendem, que elas também sejam incorporadas pela administração pública para poder garantir, no fim de tudo, o que todo mundo quer, tanto as organizações da sociedade civil quanto a administração pública, é garantir aquilo que está lá na Constituição de 88, que é proteção social para todo indivíduo que dela precisar. Então, a gente precisa dessa aproximação cada vez maior entre a gente e as organizações, a administração pública e as organizações da sociedade civil. Então, acho que esse é o pano de fundo que garante aí a publicação do nosso primeiro edital, o edital número 1 de 2023, que é um edital que exatamente vai convocar essas instituições para o credenciamento aqui na Fundação Leão 13, com algumas especificidades. Gabriel vai trazer em detalhes essas especificidades de como isso tem funcionado aqui para a gente. Vou passar a palavra para ele e a gente vai continuando a nossa conversa. Mas antes de passar, eu acho que falar, e aí não encerrando minha fala, mas né, depois eu vou falar mais um pouquinho, né, no final, mas o quanto que a gente quer que esse dia de hoje seja um dia de estímulo também, assim, de tirar dúvidas, mas que vocês se sintam estimulados a participar não só do processo de credenciamento da Fundação Leão 13, mas eu espero que vocês também queiram e tenham vontade de estar aqui junto com a gente fazendo proteção social, mas que possibilite também essa participação em outros espaços, em outros editais, né, de outros entes da federação. Então, vou passar para o Gabriel para ele falar desses detalhes do nosso edital de convocação. Isso, eu acho que a Claudinha trouxe muito bem aí um panorama, né, da política de assistência social, um pouco sobre a nossa atuação enquanto Fundação Leão 13, né, e o nosso lugar dentro da assistência social, apontando para a importância da gente ter esse marco regulatório, né, para que as organizações da sociedade civil elas consigam, junto do poder público, executar projetos que possam beneficiar a população.
né? Falando aqui do Rio de Janeiro, quando a gente vai pensar em assistência, a gente vai pensar num universo de muitas possibilidades de atuação, mas no final a gente fala, por exemplo, um pouquinho, dá um pouco de spoiler sobre os projetos que nós teremos aí para que a gente está pensando para 2024, já para ir aguçando um pouco o pensamento de vocês, né, para a construção dessas propostas, desses planos de trabalho. Mas a gente tem uma etapa anterior a isso, né, que é o nosso edital de credenciamento, para que as organizações da sociedade civil possam se credenciar à Fundação Leão 13 e, deste modo, participar das etapas de seleção via credenciamento, né? E esse credenciamento, ele tem base legal, obviamente, ele tem um fundamento legal na Lei 13.019, que é a partir do artigo 30, né, o inciso 6º. Mas antes de trazer um pouco sobre o nosso edital de credenciamento, Edmilson, só registrar aqui e deixar o abraço da nossa presidente, a Luciana Calaça, para você. Infelizmente, ela não pôde estar aqui, né? Eu acho que ela não conseguiu entrar ainda na nossa apresentação, mas você sabe do carinho que ela tem por você, pelo trabalho que você faz, pela parceria que a gente tem aí. Acompanhando o nosso trabalho aí, além do carinho pessoal, e também todo o reconhecimento do perfil profissional, né? Não só dela, mas de todos aí que compõem a Fundação Leão 13, por isso que me sinto muito à vontade aqui em trazer esses novos parceiros nossos aqui das organizações, porque sei do trabalho sério que vocês estão fazendo e da vontade de dar certo. Porque muitas vezes a gente não basta apenas dar certo, você tem que ter vontade que dê certo, porque errar a gente sempre erra no meio do caminho, mas se você tem perspectiva de dar certo, você conserta e anda, né? Você não desiste no primeiro obstáculo. Mas a diferença é que aqui, em vez de tratar cada um para um lado, estamos todos na mesma direção. Então, me sinto muito à vontade, deixa um beijão para a Luciana aí também, e sei que vai ser aí um cenário bem melhor de parcerias aí, e que a gente possa estar também trazendo novos parceiros. E eu acho que esse trabalho colaborativo que é o ideal, né? Para que a gente possa avançar, né, nessa proposta que a gente tem de fato, de trazer um trabalho efetivo com as organizações da sociedade civil. Quero registrar aqui também, agradecer a presença de vários servidores da Fundação, já vi alguns colegas aí que trabalham aqui, inclusive na sede conosco, que estão participando também desse momento. Muito obrigado. E dizer da honra, né, Claudinha? A gente tem aqui agora mais de 60 pessoas participando desse nosso encontro. Isso significa a vontade de vocês de aprenderem, de estarem aqui, de participarem. Significa que a gente tem muito trabalho pela frente, né? Isso é muito bom, porque a gente se movimenta, a gente se move por isso também, né? E significa que vocês confiam no trabalho que a gente vem apresentar, na proposta que a gente vem apresentar, em tudo aquilo que a gente vem construindo, tendo como arcabouço legal a Lei 13.019. Então, a gente tem, como eu falei, o artigo 30, no inciso 6º, que vai falar que a administração pública ela vai poder dispensar a realização do chamamento público no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, que no nosso caso, no caso da Fundação Leão 13, é a nossa casinha, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Então, é esse o processo que a gente está construindo, tendo como base o artigo 30 da Lei 13.019, que é credenciando. Nós lançamos um edital de credenciamento. Esse edital ele foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, ele está disponível. Inclusive, nós vamos disponibilizar esse edital para vocês, é um edital público. Além do edital, nós vamos disponibilizar também essa apresentação que a gente está fazendo para vocês. E aí, Ed, depois a gente vê como é que a gente pode fazer para compartilhar aí essa apresentação. Nos grupos, que aí no grupo aí tem mais de 600 pessoas participando. Opa, só de organizações. E a gravação também, maravilha. Depois eu vou subir no YouTube e disponibilizo o link. Para quem perdeu, teve algum problema, maravilha. Aí eu disponibilizo também. Perfeito. Então, aqui a gente traz o arcabouço legal para a construção desse edital de credenciamento. E quem pode participar desse processo? Podem participar do processo as organizações da sociedade civil sem fins econômicos lucrativos, que estão aí em conformidade com o artigo 2º da lei, atendendo a todas as exigências contidas na legislação. Esse artigo 2º, gente,
Não sei se todos aqui já tiveram acesso, conhecem a Lei 13.019. Acho que vocês estão estudando agora, se eu não me engano, né, a Lei 13.019, esse processo. Não é um bicho de sete cabeças, como muita gente pensa, mas é uma lei que ainda precisa ser muito conhecida, obviamente. Eu acho que esse momento nosso aqui contribui muito para isso, né? Então, o artigo 2º ele vai dizer exatamente o que é a organização da sociedade civil, que eu acho que vocês já sabem de qual aí, porque já estão nessa caminhada com a gente há um bom tempo. A minha internet, gente, ela está um pouco... não está muito boa, então, assim, em algum momento pode ser que falhe, que caia. Vocês vão sinalizando para mim, por favor. Continuando. Onde que entrega essa documentação, né, do edital de credenciamento, que é o edital número 1 de 2023 da Fundação Leão 13. E aí eu vou abrir daqui a pouco aqui para vocês esse edital, para vocês conhecerem, principalmente na parte que fala de documentação. E aí eu fiquei muito feliz de saber, Edmilson, desse trabalho do Rio Solidário, né, com a documentação. Isso é fundamental, porque as dúvidas com relação à documentação, porque é uma lista enorme, né, de exigências, enfim, de documentações. Então, as dúvidas elas são muitas com relação a isso, né? E esse trabalho que está sendo feito, eu acho que ele adianta muito desse processo de parceria, né? De firmar parceria com as organizações da sociedade civil, porque a gente parte, não tendo mais preocupação com a documentação, a gente parte para a parte prática, que é o plano de trabalho, que é uma parte muito importante para se participar de qualquer edital de chamamento público, qualquer edital de fomento à política pública, seja da Fundação Leão 13 ou de qualquer outra instituição. Então, para entregar essa documentação ela tem que ser entregue pessoalmente, presencialmente, aqui na Fundação Leão 13, na nossa sede, que é na Senador Dantas 76, no 16º andar, no horário comercial de 9 às 16 horas. Né? E qual é o prazo para entrega deste primeiro edital de credenciamento? E aí, gente, nós estamos numa primeira etapa. A gente vai caminhando por etapas. Findada essa primeira etapa, a gente vai abrir uma segunda etapa e assim a gente vai caminhando com o processo de credenciamento das organizações da sociedade civil. Então, são 180 dias a contar da publicação em Diário Oficial desse edital de credenciamento. Esse edital ele foi publicado dia 25 de maio desse ano, de 2023. Então, essa primeira etapa ela vai findar dia 20 de novembro de 2023. Então, para essa primeira etapa, a gente recebe documentação e publica em Diário Oficial as organizações da sociedade civil que foram habilitadas, 2 documentos recebidos até o dia 20 de novembro. Mas, Gabriel, então depois disso eu não vou poder mais entregar. Não se preocupe, porque a nossa equipe ela já está trabalhando em cima disso para a gente já lançar um novo edital, para a gente continuar recebendo esses credenciamentos das organizações da sociedade civil, porque muito nos interessa que essa nossa base ela esteja cada vez maior, porque isso significa ampliar a possibilidade de parceria com todas as organizações da sociedade civil que executam a política de assistência social. Isso é saudável para a administração pública e é isso que a gente quer cada vez mais movimentar. E aí, qual é a documentação obrigatória, né? Que é a grande preocupação de todo mundo, eu acho, né? Essa documentação ela está disposta no item 5 do edital de credenciamento, e eu vou abrir aqui o edital para vocês verem. Vou dar uma passada nele. Ó. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá. Vou botar aqui no item 5. Não Tá sei se está exibido muito aqui. pequenininho. Então, disposições preliminares. Né? Qual a documentação necessária para que as organizações da sociedade civil possam se credenciar na Fundação Leão 13? O processo ele se dá numa etapa única, sendo o encaminhamento à Fundação Leão 13 do requerimento em conformidade com o anexo 1 deste edital e toda a documentação abaixo. A documentação, que é fundamental para a habilitação, além do termo de credenciamento, que a gente também vai encaminhar, que esse é o anexo 1,
é a seguinte: cópia legível das normas de organização interna, em conformidade com as exigências previstas no artigo 33 e 34 da lei, cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, isso tudo é com base na Lei 13.019. Cópia legível do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, cópia da carteira de identidade ou documento equivalente e CPF do representante legal da OSC, comprovação da capacidade técnica na temática relacionada à Fundação Leão XIII, a saber, assistência social. Então, a organização da sociedade civil ela precisa ter sinergia com o nosso campo de atuação para que ela possa participar desse edital de credenciamento. Conforme estipula o artigo 30, inciso 6º da Lei Federal 13.019 de 2014, que pode ser. Então, qual a comprovação que é admitida para que a gente possa identificar, né, essa sinergia no nosso campo de atuação, que é a assistência social? Instrumentos de parcerias firmados com outros órgãos da administração pública, relatórios de atividades com comprovação de ações desenvolvidas, publicações, pesquisas ou outras formas de produção de conhecimento realizada pelas OSCs, declarações de experiência prévia de capacidade técnica. Então, são algumas das formas de se comprovar a atuação no campo da assistência social. Continuando, comprovante de certificação no Conselho Nacional de Assistência Social. A gente vai falar um pouco sobre isso na apresentação, Edmilson, porque esse é um outro item que gera muitas dúvidas, né? Inclusive, a gente teve presencialmente, né, num evento do governo federal, né, na caravana do governo federal, conseguimos encontrar com o Edmilson lá, e aí uma das organizações sociais que estavam presentes nesse evento, ela inclusive trouxe para a gente esse questionamento, né, eu acho que uma angústia também. Como é que eu consigo me cadastrar no Conselho Nacional de Assistência Social? Estou tendo dificuldade, não consigo acessar o Conselho Municipal, a Secretaria não me responde. Então, isso tudo a gente vai, na apresentação, trazer um pouco para vocês para tentar dar um pouco de orientação com relação a esse ponto. Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o Estatuto, certidões que comprovem a regularidade junto à Fazenda Nacional, certidão negativa ou positiva com efeito de negativa junto à Fazenda do Rio de Janeiro, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão de quitação dos tributos municipais da sede da instituição. Vou descer um pouquinho aqui. Certidão de regularidade do FGTS. Está acabando, hein, gente? Desiste, não. Certidão de quitação, já falei. Do FGTS, já falei. Cópia do documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço que ela está declarando, né? E a declaração do artigo 39 da Lei Federal 13.019 de 2014, que fala sobre as vedações, conforme o modelo do anexo 2 do edital, que também é um modelo que a gente vai encaminhar para vocês. Né? Então, essa é a documentação, indo da letra A até a letra N. Né? Eu acho que um exercício muito didático que pode ser feito é pegar toda essa relação, colocar no papel, tentar identificar ali desses documentos quais eu já tenho, quais eu não tenho, quais eu preciso resolver, estou com alguma pendência, para que estejam já todas prontas, porque em qualquer setor, em qualquer órgão da administração pública que vocês forem participar de um processo seja de dispensa ou até mesmo do próprio chamamento público, vocês vão precisar apresentar toda essa documentação. Acho que tem alguém com a mão levantada, não sei se é alguma dúvida, alguma questão. Eu também, Rogério está com a mãozinha levantada. Aí aproveitar aqui enquanto... Sou eu. Na realidade, é um pedido bem rápido. Uma metodologia, qual o nome dessa metodologia? Tem alguém falando junto. Deixa um pouquinho aqui, peraí. Oi, Gabriel. Rogério, você está em duas, né? Você está lá em cima e aqui embaixo. É verdade, é verdade. É porque eu estou com um problema. Estou com um problema na câmera aqui no computador.
é um pedido, lá no item A, no item B, está assim, cópia legível, ótimo, tem que ser legível. Mas está assim, autenticado em cartório. Isso acaba se tornando, não é uma dificuldade, é um custo que se torna dificuldade. Porque, por exemplo, o nosso estatuto, ele tem 16 páginas, cada página custa R$ 8. Então já começa uma despesa grande, né, nesse ponto. Não Mas eu poderia acho que ser. essa. Volta lá, por favor, como é que está escrito, Gabriel. Porque eu estou acreditando, Rogério, que Voltando aqui. essa autenticação em cartório, na verdade, é o estatuto registrado no cartório. Não, é porque do jeito que está, eu já tive a oportunidade e o prazer, né? A nossa instituição, o Campo, Centro de Apoio ao Sim. Movimento Popular da Zona Oeste, é uma das que já está credenciada, conforme o edital. Então, nós passamos por isso, e aí nós perguntamos, agora eu não sei mais dizer em que momento, né? Foi lá durante o credenciamento, a quem nós perguntamos, se realmente aquilo era ter que tirar a cópia do original e autenticar. E a resposta foi sim. Então, para autenticar a ata e o estatuto, olha, foi um dinheiro, não é brincadeira não. Então, se A isso fosse legislação, possível, inclusive, ela a permite que modificação, o servidor público. Já vou responder, tá, Rogério? Aí depois eu deixo aí com o tá pessoal da bom. fundação para a gente só já ir tentando encontrar alternativas, né? Mas há um bom tempo a legislação ela já permite que essa cópia em cartório ela possa ser substituída, inclusive por servidor público que faça a conferência e ele coloca um carimbo e assina, né? Era tudo que eu queria ouvir, Edmilson. Depois Então, de assim, já 40 é anos uma de coisa de serviço tempos, de anos. Eu público, conheço isso há uns 20 anos, isso. O próprio servidor público, ela tem que ser servidor público, ele tem que ter um carimbozinho, né? Confere com o original. E eu participava de muitos editais isso. e eu fazia muito isso, para não gastar dinheiro de uma coisa que eu ainda ia. Eu até a caneta. De uma coisa que eu ainda ia participar. Então, eu acho que era uma coisa para ver se essa autenticação ela está relacionada com. Eu não vou pegar uma minuta do estatuto, entendeu, Rogério? A cópia ela tem que ser a cópia que foi autenticada no cartório. Então, essa autenticação ela pode ser o registro do cartório, para comprovar que aquele estatuto não é, de fato, o estatuto oficialmente depositado no cartório de registro das pessoas jurídicas, ou, se Isso. for a cópia autenticada, ver a possibilidade, então, de pelo menos ele puder ser autenticado pelo servidor público responsável na hora de receber a documentação. Porque quando nós pegamos o original no RCPJ, né, no Cartório de Registro de Sim, Pessoa Jurídica, ele jurídica. já vem com código de autenticação, de verificação de validade, É porque tem né? gente Então, que pega o estatuto, pega a minuta, aí manda a cópia, mas não é a cópia que tem o carimbo do cartório. Você está entendendo? concordo, concordo. Então, é só uma questão que é uma solicitação, desculpe estar interrompendo, uma Não, mas é solicitação totalmente de pertinente. alteração para a próxima publicação do edital que vai substituir o 1, né? Que isso seja modificado para ser considerado isso. Porque era tudo que eu queria ouvir, Edmilson. Depois de 40 anos de serviço público, hoje aposentado, eu autentiquei milhares e milhares, principalmente na hora da licitação. Estava lá acontecendo, chegava um documento e me mostrava o original e nós autenticávamos, sem Isso. problema, e totalmente dentro da lei. É só esse pedido aí ao Gabriel e a Cláudia para fazer essa E é por isso que é consideração para importante esses provocar a momentos para a gente modificação. discutir, entendeu? Esses momentos são importantes para a gente, inclusive, Perfeito. discutir, saber quais são, né, as Exato. dificuldades, as angústias, a legalidade, e aí a gente vai pactuando. Maravilha, Já está maravilha, perfeito. até anotado aqui o item A para a gente verificar e poder colocar no próximo de uma maneira que fique mais óbvia, né, essa questão. Obrigada, tá? Muito obrigado. Camila, Foi. Pode falar. Boa tarde. Eu estou com a minha boa câmera tarde. desligada porque eu estou com um probleminha nela. Deixa eu tirar uma dúvida. No caso aqui do edital, na letra F, número 3, Conselho Nacional da Assistência Social. Necessariamente tem que ser o Conselho Nacional, porque a minha instituição ela tem o Conselho Municipal, mas a gente ainda não tem o nacional. Respondendo, sim, sim. Você cumpriu com uma etapa, que é a inscrição no Conselho Municipal.
agora o Conselho Municipal precisa encaminhar a sua inscrição para o Conselho Nacional. Essa inscrição, na verdade, ela é encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, mas, no geral, o próprio Conselho Municipal intermedia esse processo de cadastro, né? Cada secretaria tem a sua organização para encaminhar esses cadastros para o governo federal, né? Mas eu acho que nessa questão que você está trazendo, cabe aí você instigar aí o Conselho Municipal a encaminhar o seu cadastro para o Conselho Nacional, para a Secretaria Municipal, e a Secretaria encaminha para o governo federal. Ah, sim, entendi. Eu tô Obrigada. procurando uma cartilhazinha que eu tenho aqui, Camila. Eu lembro que eu tô vendo só se essa que eu tenho se é atualizada. Mas ela trata justamente porque você pode fazer 3 tipos de cadastro, né? E ela traz como é que você pode se cadastrar lá no Ceneas, né? Junto no Ministério Correspondente. Aí eu vou só verificar se essa é a cartilha atualizada, aí eu disponibilizo aqui e depois com o material eu boto junto lá também, tá bom? Ah, muito obrigada. Cartilha, acho que é do MDS, é uma cartilha muito boa essa. É um azul, né? Explica direitinho. Essa é a última, né? Obrigada, É a capinha azul, né? É a última que foi feita, isso. É maravilhosa ela. Eu acho que é essa então. Bem didática. Quero falar. Mais alguma dúvida, gente? Aparecida, Mesquita. Edmilson, depois sou eu. Pode falar, Aparecida. Thelma, depois você viu, Thelma? Você levantou uma mãozinha aqui? Deixa a Aparecida então aqui da vez, depois você... Pode falar, Aparecida. Marisete, eu acho que é o seu áudio que tá baixo. Eu acho que os outros estão ouvindo bem, né? Oi, Aparecida, tem que liberar o seu... Tá baixinho, ouvindo você Agora. baixo. Mas os demais estão me ouvindo bem? Não, tudo bem. Tá chegando sim. Agora melhorou? Agora melhorou. Ah, pronto, eu mudei aqui. Vamos ver se vai melhorar. Oi, Aparecida. Eu acho que a mãozinha dela já estava levantada desde o início, Luinha. Ah, então, Thelma. Oi. Abre meu áudio. Ah, tá. Olha só. aberto. Quando eu estava fazendo, juntando a documentação para a fundação, eu me deparei com o CNAS, que estava sendo solicitado. Aí eu liguei para a assistência social e eles mandaram o novo certificado do SEMAS, que consta atrás a resolução CNAS. Já vem constando o termo, tá vendo? Uhum. Vê se tu tá vendo. Sim, entendeu? tô vendo. Isso, já vem aqui embaixo. Tá? Aí no meu tá a assim, resolução ações 4, de promoções... Dê uma olhada aí se ele pega pela resolução 4, é isso? Aqui tá assim, olha, ações de promoções da integração, que o nosso é o mundo do trabalho, nos termos da resolução do CNAS número 33 de 2011. Certo. Aí Mas já eu vem falo, no meu a resolução certificado que ele está novo. regulamentando o seu aí, qual é a resolução? É 33 de 2011. Ah, certo. É a resolução CNAS número 33 de 2011, que é o meu, é promoção de integração ao mundo do trabalho. Sim. Então, já veio, porque a diretora lá do SEMAS disse que não existe mais certificação do CNAS, porque agora está vindo direto no registro, no certificado de regularidade do SEMAS. Está aqui, ó. O meu é de 2024. Não, perfeito. Então, você já está com um cadastro ativo no Conselho Nacional. Isso. E eu estou com uma dúvida na letra G. Na letra G daqui Vocês estão falando assim, relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil conforme o estatuto. E porque no estatuto não consta telefone, entendeu? Aí eu queria saber, porque nós copiamos assim, igualzinho do estatuto, para o SEMAS.
Aí aqui está pedindo telefone, e-mail, endereço de correio. Aí eu quero saber se eu posso fazer do jeito que está o estatuto. O ideal, Tem sabe, tudo. você insere, né, a informação que está lá no... É um copia e cola, né, do que está no estatuto, Isso. mas se você puder, embaixo, você adiciona essas informações que estão no edital, que é o endereço, é basicamente endereço com telefone, e-mail, Sim, o RG e o CPF. isso, tem tudo lá. Então, aí Então aquela maravilha. listagem. Tá, Perfeito. tá legal, então. Thelma, E você está arrasando aí. minha outra dúvida também era sobre a autenticação, mas o Edmilson já deu tudo certinho, porque também no SEMAS faz dessa forma. Isso. Eles olham o original e carimba o confere, né? Ele dá o confere da cópia com o original e vai carimbando folha por folha. Eu também ia fazer essa pergunta, mas já vi que foi sanado. Não, perfeito. Eu quero até complementar dizendo que a gente está num processo também de aperfeiçoar aquilo que a gente está construindo. Isso. E, assim, saber dessas angústias que vocês têm, né? Por exemplo, tirar várias cópias do estatuto, é uma grana enorme que se gasta com isso. Exato. Acho que é fundamental, porque, de fato, como o Edmilson colocou, e está regulamentado a possibilidade alternativa do carimbo do servidor, então não tem por que a gente fechar tanto assim o campo para o recebimento do estatuto. Então, a gente com certeza vai revisar esse ponto. Eu agradeço a vocês, inclusive, por terem sinalizado isso. E vocês, inclusive, identificarem aqui, gente, fica à vontade, pode sinalizar que a gente está aberto a isso também. Ok, obrigada, hein? Gabriel, se for possível estender o meu pedido aí com a resposta que vocês já deram, que o Edmilson deu, você confirmou, para a Secretaria de Desenvolvimento e Direitos Humanos, porque quando nós fizemos o credenciamento lá para o Hotel Acolhedor e para a Casa de Passagem, nós tivemos que apresentar também. Então, está acontecendo da mesma forma. O credenciamento lá também está solicitando cópia autenticada em cartório. Se for possível você contaminar a secretaria com essa solução, seria ótimo. Não, aí o que vocês forem encontrando, porque depois a ideia é que a gente faça essas rodadas com outros entes do governo também, inclusive os que fazem credenciamento. Mas aquilo que vocês já tiverem já aí sofrendo em outros entes, então a gente pode estar fazendo essa intervenção aí e mobilizando também, porque para facilitar um pouco, porque a gente sabe que por força de uma autenticação em cartório de um documento, muita gente deixa de participar porque mal vai ter o dinheiro de pegar um transporte para levar o documento. Você imagine para poder ainda pagar para poder fazer a autenticação. Então, o que vocês forem identificando, depois você me sinaliza, Rogério e demais, que aí eu posso levar como uma demanda para eles. Valeu. Muito obrigado. Perfeito. Gente, tem mais alguém que quer trazer alguma dúvida? Tem Aparecida e Rosângela. Aparecida, eu baixei a mãozinha, levantou de novo. Eu não sei se ela quer falar, mas Rosângela levantou a mão. Rosângela, pode falar enquanto... Boa tarde, Edmilson. Eu só queria Tudo tirar... bem? Ah, estava com saudade de você. Tudo bem? Aqui, eu queria tirar uma dúvida. Eu não sei se eu entendi bem. A associação, ela tem que estar inscrita no Conselho Federal de Assistência? Ou é o Conselho Municipal que tem que estar no federal? Então, a associação, ela precisa ter as duas inscrições. É uma etapa, né? Então, primeiro, ela se inscreve no Conselho Municipal, e aí ela, tendo aprovação para inscrição, ela solicita essa inserção no Conselho Nacional, porque o Conselho Municipal, ele sempre responde ao Conselho Nacional, então lá também tem que ter um cadastro. Só que nem sempre esse processo ele é automático. Por isso que vocês precisam sempre procurar o Conselho Municipal e perguntar, já enviaram o meu cadastro para o governo federal? Não enviaram? Já está lá no Conselho Nacional? Por quê? Porque também... Pode falar. Porque, inclusive, eu faço parte do conselho
aqui da minha cidade, Teresópolis, e eu nunca ouvi isso. É novo. É até É para a isso que eu ia gente falar. colocar Com isso pouco É isso você que eu ia até falar. tem, dentro porque do na verdade isso aí é o conselho. próprio conselho. O conselho local é quem tinha que enviar, né, para fazer essa atualização. Isso, Porque, na verdade, a isso. inscrição no Uhum, conselho, vocês fazem parte do Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social. Na saúde também correto. tem, que é o CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, eu estou procurando aqui o link, eu vou colocar aqui também, que aí quem quiser ver se está cadastrado no Nacional ou não, tem como você fazer a consulta. Tá. Mas eu tenho certeza que eu não estou, porque Aí o que senão o eu Gabriel está saberia. colocando é vocês ficarem atentos, porque nem sempre, não é, Gabriel? O conselho local envia para o conselho Isso, nacional. Então, ficar atento aí isso. para ver se houve essa atualização. E eles é que fazem todo esse processo, né? Exatamente. Isso acontece Exatamente. muitas vezes, gente, porque esse processo ele tem um intermediador que é a Secretaria Municipal. Hum, E aí o contato, às vezes, do conselho com a Secretaria Municipal tem que ver ali se de fato está conseguindo acontecer para que essas informações sejam inseridas, porque é uma plataforma. Tem uma plataforma, né? O Conselho Municipal vai enviar isso, a Secretaria ela vai entrar nessa plataforma do Conselho Nacional, vai cadastrar, né, e vai aguardar o prazo para que esse cadastro seja efetivado. Então, acho que esse contato, essa aproximação com a Secretaria Municipal, ela é fundamental para entender por que esse movimento não está eu vou ter que acontecendo. fazer isso amanhã, senão eu vou perder o prazo. É demorado? Não, não é demorado, não. É um processo rápido e com o protocolo de que você já ingressou com a solicitação no Conselho Nacional, você consegue dar entrada também na documentação. Ok. Olha, já Muito melhorou. obrigada, meninos. Já fiquei feliz. Já Eu fiquei melhorou. feliz que eu não vou ter que gastar dinheiro para mandar autenticar todas as cópias. Já estou ficando muito feliz. Só também complementar assim, o quanto que esse processo, né, de credenciamento das organizações, ele fala muito do aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, né? No caso, nós que estamos trabalhando com a assistência social, porque esse processo era para ser um processo natural, e agora ele vai ser um processo, na verdade, induzido, né, pela participação nesse processo de credenciamento, mas é importante a gente ter essa noção do todo, né, também. Sim, que às vezes você pode perder uma oportunidade por um procedimento que deveria ser automático, mas alguém não o fez. Desculpa a insistência. Então, existe um conselho no CNAS, um cadastro das entidades no Conselho Nacional. Vocês não estão falando do cadastro nacional, não, né? É outra coisa mesmo. É um cadastro que a gente tem que ter no Conselho. Não é o... esqueci agora o nome, que eu estou procurando agora aqui o link. Não é o cadastro de entidade beneficente, né? Não é o SEBAS, gente. Não é o SEBAS, tá, gente? O SEBAS não é exigido. É o CNEAS que é exigido. Não é o SEBAS e nem o CNEAS. Não é o SEBAS e nem o CNEAS. É um cadastro no Conselho Nacional. Só que é o CNEAS que, quando você habilita no Conselho Municipal, o Conselho Municipal ele faz esse credenciamento no nacional, no federal, que deveria ser automático. Isso, que deveria ser automático. Isso. É o CNEAS, exatamente. É o CNEAS, não é o SEBAS. A gente tem, beleza. Porque tem gente que confunde com o SEBAS. Isso, exatamente. Tá. Não, o CNEAS eu tenho. Eu pensei que fosse um outro. Não tem um novo, gente. É o que estava CNEAS. falando, eu também estava achando que era outro. Mas eu até botei no chat, mas vocês não estavam vendo também lá no chat. E aí eu falei, meu Deus, que cadastro é esse? Eu nunca ouvi falar. Mas o CNEAS, sim, né? A maioria das entidades acredito que já tenham. Tá ótimo, obrigada. Ok, obrigada. Desculpa, eu tô vendo seu texto agora aqui, meu chat está escondido. Também. Edmilson, a minha bateria vai acabar.
Aqui é Thelma, da Vitória Régia. É que a Thelma. minha bateria vai acabar e a gente aqui está sem luz. Mas eu estou com uma dúvida. Aqui na letra K, que é certidão de quitação plena dos tributos municipais da sede da instituição. Seria o alvará? Porque também Não, existe você aqui cópia entra. do documento que... É uma certidão negativa de que você não está devendo nenhum tipo de tributo, mesmo você sendo imune ou isento, o município ele emite a certidão municipal de débitos e tributos municipais. Aí você tem que ir ou na Secretaria de Finanças, muitas você já consegue emitir pela internet, Thelma. Muitas prefeituras. Então, entra lá no site da prefeitura e verifica na Secretaria Municipal de Fazenda ou Finanças se você consegue emitir a certidão municipal de débito. O alvará não serve? Não, porque o alvará, ele diz que a sua instituição existe e tem autorização para funcionar. Aí esse é outro, entendeu? Então tem que entrar no site da prefeitura e ir lá em finanças. Ou é finanças, ou contribuinte, ou como é que chamou? Fazenda. A sede da sua está no Rio mesmo? É no Rio mesmo, né, então? Então ficou faltando isso. Ficou faltando, porque eu estou pensando que seria o alvará. Não. Tá bom, então. A Prefeitura do Rio, salvo engano, ela emite automático. Tem que ver, então. Então, vou procurar ver isso aqui. Com certeza, a Prefeitura do Rio é automática. Digital. É carioca.rio. Pelo menos o ISS é automático. Acredito que sim também. Tá. Isso. Tem uma pergunta aqui da Aparecida, né, que é muito pertinente, né? Aparecida, fica triste não, a gente vai te responder aqui agora. Está há 2 anos reivindicando o registro no Conselho Nacional, que é o CNEAS, e eles sempre dão alguma desculpa, disseram que estão ocupados com o Conselho Tutelar. Qual o procedimento para fazer valer os meus direitos e ter o meu registro? O que tenho que fazer e onde tenho que ir e para quem eu tenho que fazer a reclamação? Bom, eu acho que o primeiro passo é você procurar o Conselho Municipal e registrar a sua insatisfação aí com a dificuldade, né, de conseguir esse cadastro, de conseguir encaminhar esse cadastro no CNAS. Se você identificar que ainda assim existe alguma dificuldade, você também pode procurar o CEAS, que é o Conselho Estadual de Assistência Social, que pode ser acionado para auxiliar, né, qualquer organização da sociedade civil para esses casos em que existe uma dificuldade de interlocução, tanto com o Conselho Municipal quanto com as secretarias municipais e a Secretaria Estadual. Não sei se eu consegui responder, mas é um caminho, pelo menos. Cristiane está colocando que não tem CNEAS. Onde nós conseguimos essa listagem de documentos, o Luiz André colocou, a gente vai encaminhar o edital de credenciamento e lá no item 5 consta essa listagem de documentos. Então, vocês vão ter acesso a esse arquivo. Wilson. Oi. Pode falar. Boa tarde, meu amor. Oi, Leila. A Aparecida está desesperada lá, que ela não está conseguindo falar com você. Olha só, aqui nós temos a nossa inscrição municipal no CMDCA, na SEMAS, nós temos do Conselho da Criança e do Adolescente, a gente tem do idoso e tudo, mas a gente não tem esse certificado aí que você está falando, não. Não, então, aí, geralmente, quando você faz o cadastramento no município, o município informa para o federal, para o nacional. Eu estou pegando aqui o link atualizado para vocês conferirem se o município de vocês encaminhou para o federal, porque aí você consegue baixar a declaração, tá? Estou procurando aqui que eles já mudaram o site todo aqui, porque o Ministério ele foi desmembrado, que antes era cidadania, e agora virou assistência, desenvolvimento. Aí eu estou procurando aqui o link certinho para eu colocar para vocês, tá bom? Para você conferir, amor. Aí você pode colocar, então, depois no site, vou lá colocar no grupo, grupo, lá todas essas gente. informações. Por favor. Vou colocar.
Deu? Tá ok. Por isso que eu falei, Chegou né, a que eu tô luz. porque eu tô procurando os links. Ana Leila, tá vindo no registro novo. Lá não tem mais certificação, não. Já veio no registro, Ana. Tem uma Já tá pergunta vindo no aqui também registro do Senai. E da chegou a luz. Thaís, se eu não me engano. Qual a importância do CNAS? Tava Perdoem a minha assim. ignorância. Então, não é ignorância não, Thaís. Acho que é muito importante a gente esclarecer que qualquer entidade que presta um serviço socioassistencial, seja em âmbito municipal ou em âmbito estadual, ela precisa necessariamente estar vinculada ao Conselho Nacional. O Conselho Nacional é como se fosse a mãe de todos os conselhos, né? E aí a gente vai descendo as casinhas: Conselho Nacional, Conselho Estadual e depois conselhos municipais. Essa é a estrutura da assistência social no nosso país, né? Por isso, inclusive, que a gente trouxe aqui no slide, porque já faz um link com o que está sendo dito, que existe um arcabouço legal para isso, né? E as duas principais legislações ou resoluções e portarias que falam sobre isso é a Resolução CNAS 21 de 2016 e a Portaria MDS 130 de 2017. Então, é muito importante ter esse registro para ser reconhecido enquanto uma entidade de assistência social que executa essas ações continuadas, permanentes, planejadas, tanto de serviço, programa, projeto e benefício socioassistencial. E aí, tanto em âmbito municipal quanto em âmbito estadual, tá bom? E aí, continuando, gente, Ed, a gente pode, de repente, continuar aqui para avançar um pouco mais nos slides, e aí, Sim. mais à frente, a gente faz mais uma rodada de né? dúvidas, de Eu tenho que perguntas procurar para também fechar. esses links para poder colocar para eles. Fechado. Qual é a vigência desse credenciamento, gente? Então, esse credenciamento, a partir do momento que vocês encaminharem a documentação, essa documentação ela vai ser avaliada. E aí, se ela estiver habilitada, a instituição de vocês vai ser credenciada, isso vai ser publicado no Diário Oficial, e esse credenciamento ele fica válido por 12 meses, e ele pode ser prorrogado por igual período, ou seja, ele pode se transformar em 24 meses. Tá? E outras informações que são muito importantes com relação ao processo de credenciamento. É que após a divulgação da decisão do requerimento, né, e esse requerimento, quando a gente publica a decisão e também é publicada em Diário Oficial, a entidade ela sai como habilitada ou inabilitada. Normalmente, o inabilitado é quando faltou alguma certidão ou alguma das certidões estão vencidas. Normalmente, são esses os principais motivos. No entanto, a partir do momento que a gente publica, a instituição ela tem 5 dias para recorrer dessa decisão da Fundação Leão 13 com relação a qualquer inabilitação de qualquer entidade que queira participar do processo de credenciamento aqui da Fundação, né? A gente já falou muito sobre isso, né? Que é o segundo ponto, sobre os documentos que precisam estar autenticados em cartório. Então, esse ponto aqui eu vou pular e é um ponto que a gente vai pensar, rever, considerando tudo que foi colocado aqui, né? E um terceiro ponto que é muito importante, aí depois, eu acho que é muito bacana o exercício de voltar na Lei 13.019, tentar entender quais são os principais artigos. Então, tem um artigo, que é o artigo 39, que ela vai falar sobre as principais vedações que estão previstas para que a OSC ela não se credencie na administração pública. Então, fica aí como dever de casa para depois vocês acessarem, né, revisitarem a Lei 13.019, no artigo 39, para entender um pouco dessas vedações. E, gente, quais são as possibilidades? Aí eu acho que é um ponto que interessa muito todo mundo, né? Quais são as possibilidades de projetos e parcerias da Fundação Leão 13 porque você fala assistência para social, 2024? é um mundo enorme, né, Gabriel? Você fala assistência social, aí o pessoal, mas eu estou na assistência, eu trabalho com idoso, eu trabalho com população em situação de rua, trabalho com deficiência. Então, agora vamos lá, agora ele vai dizer se vocês estão na assistência ou não. Exatamente. E aqui, Edmilson, só para colocar, para aguçar um pouco aí o paladar da galera que está aqui participando com a gente. É claro que a gente tem pensado em muitas outras ações,
né, Cláudia? Essa semana, inclusive, a gente estava em reunião aqui falando sobre isso, então muitos outros projetos serão incluídos na nossa proposta para o próximo ano, né? Mas esses já são alguns que já estão desenhados, já estão mapeados, né? Então, por exemplo, projeto para mulheres vítimas de violência, né? Capacitação de agentes públicos, né, para atuar com demandas da assistência social é um outro projeto também que a gente já está construindo. Cogestão das unidades de acolhimento, como a Claudinha colocou, nós temos hoje 3 unidades de acolhimento, né, para idosos e pessoas com deficiência no estado do Rio de Janeiro. Então, quem administra essas unidades de acolhimento são organizações, devem ser organizações da sociedade civil. Esse é um processo que a gente chama de cogestão, porque tem uma parte da responsabilidade da administração pública, ou seja, uma parte da responsabilidade da Fundação Leão 13, e a parte que a gente coloca enquanto responsabilidade da organização que assume a gestão dessas unidades de acolhimento, né? Implementação de centro-dia para idosos, né? Ou seja, espaços de convivência para os idosos, espaços para execução de projetos para o público idoso do estado do Rio de Janeiro. A gente também está construindo projetos nesse sentido. O projeto Empreende Rio 60+, que é um projeto de empreendedorismo para a população idosa do estado do Rio de Janeiro, ou seja, olha como é que a gente vai passeando por vários campos, né? A gente já falou aqui de mulheres, a gente já falou de capacitar agente público, a gente já falou sobre cogestão de unidade de acolhimento, projeto para idosos, agora a gente está falando de empreendedorismo, agora a gente vai falar sobre o projeto Moradia Primeiro, que é um projeto muito inovador para pessoas em situação de rua, no Brasil, assim, que a gente tem uma honra muito grande de estar tocando essa proposta aqui na Fundação Leão 13. E é lindo, gente, né, que são moradias. Exato, é lindo demais. A gente tem uma paixão muito grande. Claudinha, então, olha como é que o olhinho dela brilha quando a gente fala, né, Claudinha? Nesse projeto de moradia para pessoas em situação de rua. Então, mais um público aí envolvido na assistência, que é a pessoa em situação de rua, o direito à moradia, que é fundamental, né? Projeto de recambiamento para a população em situação de rua. Por que isso? Porque tem muita gente que vem para o estado do Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida, mas não quer ficar aqui, enfim, não consegue se estabelecer, se estabilizar, ou consegue inicialmente, depois acaba perdendo seu emprego, fica em situação de rua, não tem onde morar, não tem um trabalho fixo, tem vontade de voltar para sua terra natal, mas não sabe como fazer isso. Então, nós também estamos trabalhando com propostas de projeto em cima disso que nós chamamos de recambiamento. Projeto de residência inclusiva para pessoas com deficiência, que é um projeto também muito lindo, né, de acolhimento para essas pessoas que têm algum tipo de deficiência e não têm para onde ir, não têm onde morar, estão na rua, ou as suas famílias não têm como sustentar. Então, também é um projeto. E tudo muito dentro daquilo que prevê a própria política de assistência social. Então, todo esse arcabouço desenhado está construído em cima do que já está previsto, né? Projeto de agentes sociais comunitários. Então, a gente também quer atingir, gente, as comunidades, a galera que trabalha aí como liderança comunitária, né, que já desenvolve trabalho social há muito tempo, que é quem toca projetos sociais aí no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente também quer capacitar essa galera para que se sinta mais parte dessa rede, que possa atuar em parceria com a administração pública, com o governo estadual. Isso é muito importante. E o Observatório de Políticas Públicas para pessoas em situação de rua, até para que a gente possa ter um censo estadual da situação das pessoas em situação de rua, a gente possa avançar com a política pública das pessoas em situação de rua, que é muito fundamental. A gente vem aí de um período de pandemia, um período que acometeu a muitas famílias, né? Muita gente, não só pessoas, né? Porque antigamente você via muitas pessoas isoladas e a maioria eram homens em situação de rua. Hoje em dia, esse público ele mudou completamente, então você vê muitas mulheres, você vê muitas crianças, você vê muitas famílias em situação de rua, isso tudo decorrente da pandemia, então a gente também quer atingir a esse público. Então, vocês percebem, gente, que são projetos que dialogam com a garantia de direitos da população que está em vulnerabilidade social
no estado do Rio de Janeiro, né? E eu acho que um grande ganho da lei do Miroski é exatamente nos possibilitar estabelecer parcerias com organizações sociais que já trabalham com esses públicos, já estão aí na luta, ó, há muito tempo, não tinham antes o apoio do poder público para isso, e agora podem atuar em parceria com o poder público, o que para a administração pública também é um ganho muito grande, porque são organizações que já conhecem as comunidades, já conhecem o público que precisa ser atendido, já têm a expertise naquela atuação. Muitas vezes são organizações sociais que já têm algum tipo de estrutura, né? Que tem profissionais. A grande maioria das organizações sociais tem profissionais muito qualificados, muito preparados para atuar com esse público. Para quê? Para que a gente possa garantir direitos, para que a gente possa fazer com que essa população vulnerável ela se sinta cada vez mais cidadã no nosso estado do Rio de Janeiro, ela possa acessar os seus direitos que são garantidos pela Constituição e elas possam se sentir parte integrante dessa sociedade. Então, sempre o nosso objetivo, e aí muito em sinergia com o objetivo das ONGs, vai ser atender a esse público, e eu tenho certeza que cada ONG que está aqui participando desse encontro sempre se sente muito satisfeito e muito feliz quando vê esse público sendo atendido de fato, tendo seus direitos garantidos de fato, e aí os projetos construídos eles vão dialogar nesse sentido, né, Claudinha? Não sei se você quer, acho que a Claudinha com certeza vai querer complementar com alguma coisa, e aí se você lembrar até de algum outro projeto, fica à vontade. Não, o que eu ia falar é, hoje a gente está com foco nesse encontro, nesse edital que está aberto de convocação, a gente está com foco nos projetos que a gente pensou para o ano de 2024. Entretanto, e aí eu acho que pode ser já um ponto para um próximo encontro nosso, em um outro momento, aí a gente pensar com o Edmilson, a Lei 13.019, ela traz um instrumento... Já estou com a roupa de ir, né? Estou com a roupinha. Porque ela traz também um novo instrumento jurídico, para além do termo de colaboração, que é o termo de fomento, que é exatamente a formalização de uma parceria quando a organização da sociedade civil faz essa proposta para o poder público. Então, tem outras formas também, e eu acho importante a gente sinalizar isso, né, porque a gente está apresentando para vocês um rol de projetos que a gente pensou para o ano de 2024, que a gente discutiu coletivamente como sendo os projetos que impactariam de forma muito positiva nessa população em vulnerabilidade, só que também a gente tem a possibilidade, né, e a lei garante muito isso, que as organizações façam propostas para o poder público, né, e a gente pode conversar disso de maneira né, melhor, mais detalhada em um outro momento. Né, E é Ed? Eu acho que fantástico, Cláudia, seria... porque muitas vezes, por exemplo, a situação vou usar aqui Aparecida, para Mesquita, para prevenção à violência contra a mulher, de repente não é a mesma da capital do Rio de Janeiro. Exato. Então, permite que até o município possa apresentar demandas que são locais que a gente não enxerga, né? A nível Exatamente. macro maior. E eu acho que quando você traz isso, fala exatamente do que a gente quer e o que a Miroski quer, né? O que ela traz aí de importância, que é essa relação exatamente do Estado com as organizações da sociedade civil, qualificando as políticas públicas. Eu acho que quando a gente fala disso, né, de que é no território e é naquele lugar, com aquela experiência que a organização vai poder apresentar e complementar e qualificar a política pública, a gente está falando exatamente que a gente está se aproximando das realidades locais, a gente está possibilitando solução de problemas sociais específicos de uma forma criativa, inovadora, que só as organizações da sociedade civil têm, né? Uma expertise específica de quem está no território. E isso é muito valioso, a gente quer muito isso, a Miroski, ela possibilita isso, e a ideia desse encontro é exatamente fomentar essa articulação e essa movimentação de vocês. E aí, já encerrando minha fala também, né, para abrir aí para outras perguntas, eu não sei, vários de vocês comentaram que também são membros do Conselho, eu acho que é falar um pouco desse reconhecimento da importância que as OS6
tem assumido aí no ciclo das políticas públicas ao longo dos anos, né? Eu acho importante a gente trazer isso, porque a gente observa a presença dessas organizações na formulação da política, quase todo mundo está lá nos conselhos e podendo opinar e podendo fazer e decidir a política pública, a melhor política pública, e agora também na parte agora não, mas também na parte da execução. Eu acho que o que a gente quer, e aí para encerrar de verdade, é garantir transformação social de maneira profunda, né? Reorganizar esse processo de proteção social de maneira significativa para as pessoas que, nesse momento, estão numa situação que precisam desse apoio e dessa política e precisam acessar os direitos que são garantidos por essa política. Acho que é isso, passar aqui para o Gabriel, para ele também fazer aí uma fala de encerramento, esperar as perguntas aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta. Não muito além do que você já falou, acho que você fechou muito bem aí a importância desse momento que a gente está tendo, né? E está aqui na introdução, mas eu acho que fecha muito bem, por isso que eu coloquei esse slide, esse momento, e aí aqui na parte final desse slide, fala sobre a importância, né? O quanto que é importante ressaltar que a efetividade dessas parcerias, ela depende de uma comunicação. Comunicação é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. E de uma cooperação sólida entre as partes envolvidas. Cooperação sólida é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Eu até incluiria nesse texto a desburocratização, que eu acho que é cada vez mais fundamental para a gente avançar no trabalho com as organizações sociais, bem como a clareza dos objetivos e a responsabilidade de cada um. Eu acho que se a gente conseguir entender o quanto que esses elementos são fundamentais para a gente avançar com essas parcerias, a gente só tem a ganhar. Então, a gente está tendo um ganho muito grande aqui. Todos nós que estamos aqui, aqueles que assistirão a essa live em algum outro momento, por alguma plataforma, terão um ganho muito grande com esse momento que nós estamos tendo, porque isso significa cooperação, isso significa trabalho em conjunto, isso significa aposta num outro momento de atuação para o trabalho em parceria da administração pública com as organizações da sociedade civil no estado do Rio de Janeiro. E como colocado aí na última frase, porque isso fecha para qualquer trabalho que a gente faça na esfera da assistência social, que é necessário garantir direito sempre, e a dignidade do público que nós atendemos. Isso é muito importante, para que esse público ele possa ser respeitado em todos os momentos de implementação do projeto. E digo mais, não só o público atendido, né, que é o nosso grande objetivo, mas para que as organizações da sociedade civil elas sejam sempre muito respeitadas nesse processo, tendo acesso a todas as informações que são importantes para que elas possam participar com clareza, com publicidade, sabe? Com transparência desses editais de seleção no estado do Rio de Janeiro. Então, Ed, a gente ainda vai ter, acredito eu, aqui em algum momento, né, se mais alguma organização quiser falar, o próprio Ed, mas desde já reafirmar aquilo que nós já falamos no início, que é a nossa gratidão dessa parceria, desse encontro que nós tivemos com a Secretaria de Representação, com o Ed. O Ed é um querido nosso, é alguém que sempre recebe a gente sempre com um sorrisão no rosto, né, e com muita disponibilidade de fazer. Disponibilidade de fazer é algo que a gente se sente tocado, porque é algo que a gente também tem na nossa veia. Então, aqui a gente encontrou um público que de fato, quer construir política pública e quer construir política pública efetiva. Então, gratidão, muita gratidão mesmo por esse momento, por esse encontro e por essa atividade. Eu acho bonito a fala de vocês, Cláudia, você que acabou de falar agora, que o seu nome não está aqui, vou te chamar de Leão. E Edmilson. Gabriel. Leão, quando vocês falam... Desculpa, o conselho. Eu acho que nós, a sociedade civil, que temos um trabalho, que eu acho que também deveria ter, quando vocês falam conselhos, conselhos está tudo capenga. Não tem conselhos de fato dentro dos programas sociais.
As entidades que estão lá são todas que estão com documentação vencida, documento falsificado, outras não têm documentação nenhuma, entendeu? E quando a gente chega toda regulamentada e mostrando qual é o norte, qual é a direção, a gente ainda é criticada dentro dos municípios, dentro desses programas. Então, acho que esse trabalho que vocês estão fazendo são muito legal, bonito, está nos orientando. Mas nós também vamos quebrar muitas cabeças dentro dos nossos municípios, porque o gestor não quer. Essa é a realidade. O gestor não quer que a sociedade civil encoste neles. Né? Ele não quer que a sociedade civil entre nos conselhos, a sociedade civil regulamentada. E nem adianta você chamar a defensoria pública nem nada. Parece que eles estão num pacote junto, me perdoe, tá? Então, acho que deveria ter uma fiscalização mesmo, frontal mesmo, de fato, para quem quer mesmo que as coisas aconteçam, fiscalizar os conselhos de Estado do Rio de Janeiro. Vocês me perdoem a minha fala, mas eu sou sincera, não gosto de passar a mão na cabeça, sabe? Mas o gestor não quer nós na frente deles, não. Posso fazer um comentário? Pode, claro, Rogério, fica à vontade. Eu queria falar duas coisas, mas eu vou fazer um comentário sobre o que a nossa colega Ana Leila acabou de falar. A presença do Edmilson, do Gabriel e da Cláudia começa a demonstrar que isso está mudando, Ana Leila. A gente sente isso, né? Eu tive o prazer de ser um dos fundadores, né, do Conselho Municipal de Saúde, e era assim mesmo. Os representantes do governo não queriam a sociedade presente. Era uma dificuldade enorme. E, passados 24 anos, isso vem mudando. E hoje a gente tem uma live, que todo mundo pode livremente falar, apresentar propostas, dar a sua opinião, fazer pedidos, receber informações. Com 3 gestores no nível que eles são, mostra que essa situação está mudando. A gente tem só que aproveitar essa janela e não deixar ela fechar, né? E aí, isso é um trabalho nosso, individual e coletivo. Mas o que eu queria falar mesmo, antes dessa intervenção sobre o que a nossa colega falou, é que a desburocratização ela vai se dar por essa facilitação, por exemplo, essa questão simples do reconhecimento de firma, da autenticação não ser no cartório e tal, e às vezes se dá de coisas que a gente nem espera. E aí, se todo mundo quiser, eu posso até botar no chat o link de uma reportagem. Existe um site jurídico chamado Migalhas, que eu gosto muito dele, porque ele é simples, ele fala em qualquer língua, né? Assim, para todo mundo entender. E essa reportagem me levou a procurar uma coisa que eu nem imaginava. Um dos itens que é muito pedido, a Fundação não pediu, mas outros órgãos pedem, a própria Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos pede, Prefeitura de Nova Iguaçu adora, Prefeitura de Saquarema pediu recentemente, são as certidões do 1º ao 4º ofício de distribuidores, né, para falências, para essas coisas. E cada certidão dessa, o preço é R$ 157. Então, as 4, só aí já dá 600 e poucos reais. E o CNJ, lendo o Migalhas, que eu sou assinante, né? Lendo o Migalhas, eu encontrei lá uma informação não muito clara, mas que levou a fazer uma pesquisa de que isso agora não pode mais ser cobrado. Então, já são R$ 600 a menos, e só dura 3 meses. Né? A validade é só de 90 dias. Então, eu vou botar o link aqui, se eu conseguir, né? Porque eu estou trabalhando com o computador e com o celular, porque eu estou com um problema na câmera. Eu vou botar o link lá e todo mundo vai ler e vai descobrir esse caminho. Então, são menos R$ 600 que a gente vai, na hora de um credenciamento ou de apresentação do documento, para quem solicitar essas certidões de distribuição. E, para fechar, agradeço muitíssimo a oportunidade, adorei, já quero antecipadamente pedir vaga na próxima com outros órgãos, ou na segunda com a Fundação Leão 13, que é o órgão que eu gosto tanto,
e dizer que o campo está com muita vontade de participar e respeitar, como foi o final da fala do Gabriel, respeitar muito os direitos e a garantia dos direitos dessa população que já é tão violentada e aviltada na sua vida normal. E num órgão público e numa organização da sociedade civil, isso não pode se perpetuar, isso tem que mudar. E é o que nós estamos fazendo agora. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Rogério. Gente, obrigado. Gente, vou só dizer o que eu estava conversando. Eu estou com a equipe aqui de Pernambuco. Deixa eu tirar aqui. Estou com a equipe aqui de Pernambuco, conhecendo aqui o trabalho da gente. Por isso que eu dei uma pausazinha aqui. Deixa eu só mostrar aqui que eles estão aqui conosco. Esse sorriso, cara! Deixa eu só tirar aqui o fundo, aí fica mais fácil para a gente. Estou aqui com a equipe de Pernambuco, da rede de parcerias, lá do governo do estado de Pernambuco. Aparece aí, Ricardo. Nosso sub de administração, Ricardo, para quem já conhece também. E aí, pessoal? Aí eu estava aqui fazendo uma reunião paralela. O bom é que na gravação vai ficar tudo isso, né? O make-off. Olha só, só para encerrar aqui com vocês. A manteiga de garrafa. Oi, Rogério, esqueci a manteiga de garrafa. Quando você virou a câmera, não apareceu a manteiga de garrafa. Não Cadê? apareceu. Não. Olha só, então, olha só o que eu estou fazendo. Eu peguei o edital aqui da Leão 13 e eu estou fazendo um checklist já com os links, onde você clica para tirar todas as certidões, tá? Já para facilitar o trabalho. Então, eu achei na AGRIO, tem um link das certidões municipais dos 92 municípios que tem a certidão municipal online. Aquele que não tiver online vai ter que ir na Secretaria de Finanças ou Fazenda para poder solicitar a emissão. Mas a maioria já tem. Aí eu vou mandar daqui a pouco uma tabelinha. Aí toda essa documentação que a Fundação Leão 13 está pedindo, eu já vou colocar o link que vocês clicam e já emite. Não precisa perder tempo com isso, não. Vai perder tempo elaborando o projeto. Perder não, ganhar tempo. Tá? Porque aí eu facilito um pouquinho para vocês aí também. E aproveitar aqui... A Claudinha já está me olhando ali. E aproveitar também para a gente... A gente vai dar um tempinho, né, Cláudia? Depois lá nos grupos eu pergunto, para a gente começar a fazer os outros encontros, que a ideia é que a gente faça também um encontro para elaboração dos planos de trabalho, elaboração, né, dos projetos, para que a gente possa casar a expectativa de vocês com a responsabilidade muito bom. e todas as competências aí da Fundação Leão 13. E vocês viram que é importantíssimo, né? Vocês perceberam que é muito importante o trabalho que a Leão 13 faz. Então, outra coisa que a gente precisa fazer é a gente começar, como eu estou colocando, a defender esses processos. Porque se a gente está construindo em conjunto, a gente não pode ser nós não podemos ser os primeiros a desacreditar dele. Então, assim, o que a gente precisa é acreditar, né? Estamos aqui todos para tentar fazer diferente e fazer de forma participativa. Então, é o que eu peço, né? Que a gente, né, Cláudia e Gabriel e todos que fazem a Fundação Leão 13, acreditar nesse trabalho, certo? Vai dar certo? Não sei. Vai dar errado? Não sei, mas a gente vai tentar. E se tiver que corrigir, a gente corrige no caminho, não tem problema. Ninguém aqui está querendo fazer o trabalho perfeito. A gente quer fazer o trabalho legal e possível. A gente vai errar, vai, como todo mundo, vai acertar muito, vamos comemorar, mas a gente vai fazendo e a gente vai avançando. Então, o que a gente precisa eu trabalho com com pessoa com deficiência, eu trabalho com população em situação de rua, eu trabalho com todos aqueles, né, que são beneficiados com a Fundação Leão 13. Olha aí, gente, oportunidade para executar os projetos. O problema é a documentação. O que tiver de problema de documentação que não fira nenhuma regra legal, a gente vai corrigir, né, Gabriel, Cláudia, porque o trabalho da gente é facilitar. Só que para isso a gente precisa saber o que é que está dificultando vocês. Que a gente não vai poder adivinhar nem psicografar, né? Ainda não tive esse poder ainda. Estou querendo, estou tentando, tá? Mas aí o que é que a gente faz? É conjunto, é responsabilidade de todo mundo, minha, da Fundação Leão 13 e de vocês. Porque se vocês fizerem projetos excelentes, vocês vão estar fortalecendo a Fundação, fortalecendo o Estado do Rio de Janeiro, independente se é governo, se é município, e, acima de tudo, fortalecendo o trabalho das instituições, das organizações da sociedade civil de vocês. Conheço muita gente aqui que tem trabalho de anos, 20 anos, 30 anos, então a gente não pode chegar agora e descartar todo esse trabalho, né? Todo mundo tirou do bolso para poder deixar a organização de pé. E aí agora que eu posso financiar, que eu posso ter investimento, eu preciso fazer um trabalho ainda melhor para dizer, eu falei que dava certo. Olha aí, eu mostrei, eu estou aqui na Maré, eu estou aqui no Jacarezinho, eu estou aqui
lá na Gardênia, não é isso? Eu estou aqui em Mesquita, não é? Eu estou aqui em Teresópolis. Então, assim, eu estou aqui em Varriçai, eu sou da APAI, não é isso? Eu sou das Caminhoneiras da Saúde, eu sou da Caritas, enfim. Agora é a oportunidade de vocês mostrarem que estão ok com a documentação, que não tiver a gente vai corrigindo, e depois mostrar resultados. E aí o que acontece? Todo ano tem credenciamento, né, Cláudio e Gabriel? Fez bem feito, você já abre aí, você pavimenta um caminho enorme para várias parcerias. Não apenas com a Leão 13, mas com outros órgãos de Estado que a gente também está mobilizando e sensibilizando. Então, mais uma vez aí, agradeço, né? Não dá nem tempo de sentir saudade, né? Porque a gente está quase todo dia agora se vendo e eu amo. Edmilson, Oi, olha amor. só. Oi, Leila. O meu projeto, eu olhei aí os editais abertos, eu não vi nenhum assim em termos da saúde. O meu projeto foi aprovado no PNUD, que é o projeto o seu da saúde e os Você demais, conhece Leila? essa campanha? Conheço. Oi. O seu e os demais, a gente vai fazer um encontro com o pessoal da saúde também, porque a ideia é que a gente legal, os órgãos do legal. para credenciar saúde, credenciar educação, para credenciar escola a tempo integral, para quem faz atividades culturais e educacionais e esportivas. A gente não tem como fazer tudo de uma vez, mas a gente vai fazendo aos poucos. Mas, por exemplo, se o seu trabalho é da saúde, mas ele tem um recorte na área social, por exemplo, eu faço um trabalho da saúde, mas é com a população em situação de rua. Você pode se enquadrar nesse eixo, não é isso, Gabriel? Situação de rua, mas eu faço um trabalho de prevenção à saúde deles. Isso aí, tá? exatamente. Então, não é que você O não meu tem trabalho naquelas áreas, não, você tem que mudar o olhar. É da tuberculose, HIV/AIDS, população Pronto, de aí rua. Então, um trabalho intersetorial, fundamental para a gente. Você está enquadrada. Você pode. Oi, Edmilson, deixa eu tirar uma dúvida. Aqui em Teresópolis, nós trabalhamos ligado ao autismo. Aí estamos ligados ao desenvolvimento social, mas o desenvolvimento social quer me mandar para a saúde, porque autismo está ligado à saúde. Só que a gente trabalha também com a família. Pessoa com deficiência. O TDAH não foi, mas o autismo já foi, recentemente. Sim, mas a gente também faz o trabalho com a família. Então, aí no caso, nesse caso aí, você está fazendo um trabalho voltado para assistência social. Quando você faz o trabalho em saúde, é assim, é medicamentoso, é com tratamentos, mas quando você faz o trabalho, não apenas com medicamento e tratamento, mas acolhimento, não é voltado para a questão com terapias para as crianças. A questão do acolhimento familiar, a questão do acolhimento social, não é? A questão do posicionamento dele enquanto ser dentro de uma sociedade, capacitação profissional para que ele possa desenvolver atividades, e isso é uma política de assistência, não é de saúde. Não tem remédio para a pessoa ser, né, um operador não de tem computador cura. que tem autismo. Não, não tem remédio para ele ser operador de computador. Lógico, lógico. Então, não é apenas de saúde, tá? Então... Mas aí fica esse jogo. Não, você tem que ir para a saúde. Mas na saúde eu não vejo... Você não quer dar remédio, não, nem tratamento. Você quer fazer um outro trabalho. Você quer trabalhar a cabeça dele e de quem está ao redor. Isso aí. Porque eles dizem, porque como a parte terapêutica, né, que a gente trabalha com voluntário, com essa parte terapêutica das crianças, eles dizem, não é a saúde que se preocupa com esse lado. Não. Eu não consigo entender, é um jogo de empurra. É um pouco de desconhecimento também dos órgãos que fazem parte. Mas aí, nesse momento, a gente vai ser pedagógico, né? A gente vai dizer, querido, eu amo todos, eu amo todos. A Organização Mundial da Saúde já reconhece como deficiência. O meu trabalho é muito maior, é um trabalho de acolhimento, é um trabalho de aproximação, é um trabalho de vínculo social, né? Aí a gente conversa para dizer qual é a historinha que você vai contar para poder deixar enquadrado e não ter esse tipo de problema. Isso, tá bom? Obrigada, querido. E vou ficar atenta para aprender a fazer um belo plano de trabalho. Estou louca para chegar a esse ponto. Com certeza. Obrigada, eu estou louco para ver já esses atendimentos aí, porque eu quero ir para as inaugurações, quero ir para as festas, né? Quero ir para o samba, né, Cláudia?
Tem uma festa sábado, meu filho, com as nossas crianças, que é a festa das crianças. Vou mandar o vídeo, vou colocar um vídeo para vocês. Manda. Edmilson, Então, eu quero ir para as festas também, hein? Nós. Queremos, com Paulinha, certeza. queremos. Bom, gente, espero então que vocês tenham compreendido um pouco aqui da essência desse trabalho. Agradecer aí a disponibilidade de toda a equipe aí da Fundação Leão 13, aqui minha gratidão aí. Um beijo aí para Luciana Calaça, aí nossa super presidente. E nada como, né, os seus segue a ordem do seu mentor, né, do seu líder. Então, tanto o Cláudia como o Gabriel aqui, maravilhosos, assim, sempre me senti muito bem acolhido na Fundação, muito bem solícito, dispostos. Tem dúvida, pode procurar, gente, que eles são carinhosos pessoalmente assim também, tá? Tem um cafezinho lá, tem uma água também, fica fácil, lá na Cinelândia, né, lá na Senador Dantas, né, ali? Senador Dantas. Então, procura, tem alguma dúvida, né? Tenta se aproximar, porque tem uma turma boa aí, querendo fazer um trabalho diferente e abrindo espaço para vocês dentro dos poucos que ainda no estado fazem isso. Então, vamos aproveitar para mostrar para os outros, dizer, ó, tá vendo que dá certo? Tá vendo que a gente faz um trabalho sério? Tá vendo que eu tenho um resultado? Tá vendo que eu entrego? Tá bom? E no mais, agradecer. Um beijo aí. Tudo que for Amanhã essa tem semana, eu reunião? combino com vocês alguma coisa. Amanhã tem reunião? Amanhã, eu acho que, eu não sei, só se tiver do Rio Solidário, eu acho que não. Tem não, já acabou do Rio Solidário. Tem lista de Já acabou, presença? né? Escondido lá, né? Edmilson, dia 23, não vou nem algumas aí poder participar, que vai ter uma audiência pública no Rio de Janeiro sobre a questão da tuberculose no presídio, e eu faço parte do Fórum Tuberculose e desse programa aí, onde o Ministério da Saúde vai estar presente, então, se tiver dia 23, não conte com a minha presença. Eu estou Mas vai estar muito bem justificando a minha justificado. pauta. Tá? Estará muito Uma bem boa tarde a justificada. todos vocês. Um beijo, eu fiquei com Deus. Até a próxima aí. Beijo. Gabriel, Adoro gente. esse Nossa, pessoal. Obrigado, hein? Foi ótimo. Daqui a pouco eu Tchau, vou gente. gravação, tá? fazer um Vou botar no vídeo. YouTube e mando para vocês. Vou Obrigado, fazer um Gabriel. vídeo Obrigado, só Cláudio. desse sorriso aí. Tá bom. Tchau, meu querido. Tchau, Obrigada, gente. Fundação Leão. Tchau. Daqui a pouco eu mando os links, tá? E os arquivos.